A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Josué, capítulo 6, dos versículos 2 a 5. A destruição de Jericó. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei à tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, nessa semana, a Semana das Mães, nós estamos homenageando as nossas mães. E hoje, nós gostaríamos de homenagear a nossa mãe. Ela nos pediu para pregarmos essa mensagem e nós vamos pregar. Apesar de não falar de mãe, uma ordem de uma mãe tem que ser obedecida. Então, estou aqui obedecendo a ordem da minha mãe de pregar nesse texto da palavra do Senhor. Irmãos, esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos fala a respeito de muralhas. E quando eu penso em muralhas, eu penso no fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Por quê? Porque o fim da Idade Média, ele se deu com a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos e a queda do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, que era o resquício do grande Império Romano, e ele tinha sua capital na cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla, durante mais de 1000 anos, ela foi assolada por muitas tentativas de tomada da cidade por vários povos. Todavia, ninguém conseguiu tomar aquela cidade, porque aquela cidade era cercada por uma defesa inabalável, com muralhas fortemente fortemente elevadas que guardavam a cidade. Todavia, o turco, o sultão Maomé II, que pegou de um húngaro canhões poderosos, chamados os canhões de Maomé, ou a bombarda turca, esse húngaro, ele vendeu a Maomé canhões poderosos. E esses canhões atiraram constantemente contra os muros daquela cidade. Aquelas muralhas de Constantinopla caíram e Maomé conquistou a cidade de Constantinopla para os turcos, o seu povo. As muralhas de Constantinopla caíram. E também, nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, nós vamos ver a queda das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó caíram. E também, meu amado irmão, minha amada irmã, as tuas muralhas poderão cair. Sim, esse é o tema da nossa meditação hoje. As tuas muralhas cairão. As tuas muralhas podem cair. O que são as suas muralhas? Suas muralhas são os problemas que estão se avolumando na sua vida. São barreiras que impedem você de obter vitória, que impedem você de obter a concretização de um sonho. E nós podemos ver esse problema que nós estamos enfrentando aí no nosso país e até no mundo. Quantos sonhos têm caído por terra, quantas pessoas desesperadas que estão angustiadas, ansiosas, depressivas por causa desse problema. Esse problema parece uma muralha que tem nos cercado, que tem impedido cada um de nós de obtermos lá o progresso da nossa vida. Sim,
Uma muralha é um empecilho, é uma barreira. Não sei qual é a sua muralha. Às vezes você está enfrentando um problema de enfermidade. Às vezes você está enfrentando um problema financeiro ou um problema de desânimo espiritual. Eu não sei que problema você está enfrentando. O medo desse mal, dessa adversidade que está rondando o nosso país. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu gostaria de dizer que as suas muralhas podem cair. Você pode derrubar as suas muralhas. Você vai pensar, mas como? Vamos observar a história do próprio povo de Deus. Quando o povo de Deus caminhava em direção à terra prometida, ele se depara com aquelas muralhas e Jericó estava fortemente cercada porque temia que o próprio povo de Israel, que já tinha fama, tomasse aquela cidade. E Josué, então, ele que tinha a responsabilidade de liderar o povo, recebe de Deus o seguinte recado, a seguinte ordem: Josué, pega os homens de guerra e durante 7 dias eles vão rodear as muralhas. Eles vão cercar as muralhas, dando voltas em torno dela. Nos primeiros 6 dias darão uma volta, mas no 7º e último dia 7 voltas. Depois os sacerdotes vão levar a arca da aliança e vão tocar as suas trombetas. E depois o povo vai gritar com um grande grito. E depois que tudo isso ocorrer, as muralhas vão cair e você vai tomar a cidade. Sim, foi o que ocorreu ali. E a palavra de Deus foi cumprida. As muralhas caíram e Josué tomou a cidade. E o povo pôde seguir tranquilo em direção à terra prometida. O mesmo Deus que foi ontem, é hoje, vai ser sempre. E o mesmo Deus que derrubou aquelas muralhas de Jericó, Ele pode derrubar as suas muralhas, meu amado irmão, minha amada irmã. Como? Vamos observar o texto. 7 dias o povo viu os homens de guerra rodearem a cidade, dando voltas em torno dela. Durante 7 dias ocorreu isso. E nós gostaríamos de destacar 7 pontos também, para que você derrube as suas muralhas. Por que a cidade de Jericó caiu? Porque o povo viu a cidade cercada pelos homens de guerra. Por isso, eu gostaria que você visualizasse a sua muralha. Qual é o tamanho da sua muralha? Veja a sua muralha e dê uma primeira volta em torno dela. Que volta é essa? É a volta da aliança. Se a sua aliança com Deus foi quebrada por causa do seu pecado, se você não tem andado na presença de Deus, renove, restaure a sua aliança com Deus. Nós podemos observar que os sacerdotes, eles levaram a arca da aliança para a batalha. Todas as vezes que o povo de Israel ia na batalha, ia enfrentar o inimigo, a arca da aliança estava na frente. Isso ocorreu na passagem do Jordão e em muitos outros eventos. Irmãos, se você quer derrubar a sua muralha, é necessário que você dê essa volta. Tenha uma aliança com Deus. As muralhas de Jericó só caíram porque o povo tinha uma aliança com Deus. Se você observar que essa aliança está fundamentada na santificação. Josué, quando assume a liderança do povo de Israel, ele vai dizer, isso está lá em Josué 3,5, santificai-vos e amanhã vereis maravilhas no meio de vós. Esse é o fundamento da aliança. Deus é fiel nas suas promessas, mas o povo tem que se santificar. Aquele povo que outrora vivia murmurando, agora se dispôs a viver uma vida de santificação, a renovar a sua aliança com Deus. E se você quer que as suas muralhas caiam, é fundamental que você santifique a sua vida, que você se torne santo. Se você quer ver maravilhas no teu meio, você tem que se santificar. Porque o povo de Israel via maravilhas, porque eles se santificavam. Porque o povo de Israel muitas vezes sofria derrotas, porque vivia uma vida de pecado. Assim é o povo de Deus hoje. Se você quer ver maravilhas, renove a sua aliança com Deus e tenha uma vida de santificação.
Mas gostaria que você visualizasse novamente a sua muralha e desse uma segunda volta em torno dela. Visualize a sua muralha. Eu não sei qual é, mas você sabe. E você deve estar dizendo, mas que volta é essa que eu devo dar? É a volta da fé. A palavra fé não está nesse texto da palavra de Deus, mas se você ler lá em Hebreus 11, você vai ver que pela fé, o povo de Deus fez cair por terra muralhas. E nós podemos observar que Josué teve muita fé. Observe bem aquele povo. Era impossível aos olhos dos homens, um povo de Israel, conseguir derrubar aquelas muralhas fortemente fortificadas. Aquelas muralhas até então eram intransponíveis. Muitos exércitos tentaram e ninguém conseguiu transpor aquelas muralhas. Todavia, aquele povo teve fé. Teve fé e por isso o povo se dispôs a ouvir a palavra do Senhor, a ordem do Senhor e dar voltas em torno das muralhas. E por isso parecia até sem sentido. Como é que nós vamos destruir uma muralha dando apenas voltas em torno delas? Os nossos sacerdotes vão tocar trombetas e o povo vai gritar. É assim que nós vamos conseguir? Parecia uma coisa absurda, mas o povo atendeu. E o povo acreditou que Deus era poderoso para derrubar essas muralhas. Às vezes você deve estar pensando, mas esse pastor que fica pregando aí só fica falando de fé e ele não fala da ciência, não fala disso, não fala daquilo. Parece absurdo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fé ela é extraordinária, não é ordinária, não obedece regras, ela obedece a regra de Deus, não a regra dos homens. Tenha fé, acredite que ainda que muitas pessoas digam, você vai ser tomado por esse mal, você não vai conseguir, acredite, porque a vitória é dada àquele que acredita nela. Se você acreditar que as suas muralhas vão cair, as suas muralhas cairão. Tenha fé. Por isso eu gostaria que você desse mais uma volta em torno da sua muralha, visualize a sua muralha, dê uma terceira volta em torno dela, que é a volta da obediência. A fé, ela tem que estar acompanhada de obediência. Kierkegaard vai dizer que muitas vezes é difícil obedecer porque é difícil crer. Porque aquele que crê, obedece. Fé e obediência são meios de graça que Deus concede ao seu povo, que andam sempre juntas, a fé e a obediência. Se aquele paralítico, quando ouviu de Jesus a voz, a palavra, levanta, toma o teu leito e anda, não tivesse obedecido, ele era paralítico até hoje. Se o Lázaro não tivesse saído da sepultura, ele estava morto até hoje. O povo de Deus tem que aprender a obedecer. Se você observar bem, nesse texto da palavra do Senhor, você vai ver que o povo obedeceu. Sem titubear, sem vacilar. Deus mandou fazer da forma que nós acabamos de dizer. 7 dias rodeando as muralhas, os sacerdotes vão tocar trombetas, o povo vai gritar. E o povo fez exatamente como Deus determinou. Se você quer vitória, se você quer que as suas muralhas caiam por terra, é necessário que você obedeça a voz do Senhor. Não basta apenas ouvir, não basta apenas ler a Escritura, não basta ter uma fé vazia e sem obras, porque fé sem obras é morta. Você tem que obedecer à vontade do Senhor. Faça o que Deus determinou para a sua vida. Obedeça. Hoje todo mundo quer mandar, hoje todo mundo quer falar de direitos humanos, ninguém quer obedecer a palavra, ninguém quer cumprir o seu dever, por isso que o povo não prospera, por isso que a pandemia toma conta, porque o povo não obedece à vontade de Deus. Obedeça e as suas muralhas cairão por terra. Mas caminhando um pouco mais,
eu gostaria que você desse mais uma volta em torno da sua muralha. Visualize a sua muralha e dê mais uma volta em torno dela. E essa volta é a volta da luta. Sem luta nós não conseguimos nada. As coisas impossíveis pertencem a Deus. Mas as coisas possíveis, Deus dá forças para o homem fazer. Não é assim que ele fez com o paralítico? Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus faz o paralítico andar, mas ele não carrega o leito do paralítico. Tem gente querendo bênção, mas não sai à luta. Esse é o problema. Deus, ele sempre mostra que o povo tem que fazer a sua parte. Se você observar bem, os homens de guerra não poderiam tomar as muralhas, mas eles poderiam, durante 7 dias, cercá-las, dando voltas em torno dela. Os sacerdotes não podiam também destruir as muralhas e nem eram velhinhos, coitados, não podiam caminhar dando tantas voltas em torno das muralhas, mas eles podiam tocar as suas trombetas. O povo também tinha que fazer a sua parte gritando com grande grita, porque eles podiam gritar, mesmo que eles não pudessem marchar durante 7 dias em torno das muralhas. Cada um fez a sua parte, eles lutaram. E você vai observar que quem é que Deus mandou rodear as cidades? Homens de guerra. E se você quer vencer as suas muralhas, você tem que ser um homem de guerra, você tem que ser um lutador, você tem que ser um guerreiro. Seja corajoso e forte, como Deus determinou a Josué. Por isso é que Paulo vai falar para Timóteo: participa do meu sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nós somos soldados do general dos exércitos e por isso nós temos que sair à luta para que nós possamos destruir as nossas muralhas, para que Deus possa agir em nosso favor. Por isso, gostaria que você mais uma vez desse outra volta em torno da sua muralha. Visualize a sua muralha. Veja o tamanho dela. Mas dê mais uma volta em torno dela. A volta do clamor. Se você observar bem, durante 7 dias aqueles homens rodearam as suas muralhas, os sacerdotes tocaram trombeta e nada aconteceu. Quando é que as muralhas caíram? Depois que o povo gritou. Sim, depois que o povo gritou, as muralhas caíram. E é interessante observar que no original hebraico, a palavra que é traduzida por grito aqui, pode ser traduzida também como clamor. O povo clamou. Deus ouviu a voz do povo. Por isso o povo gritou. Você não precisa necessariamente gritar na oração. Você pode entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, orar até mesmo silenciosamente e Deus vai te recompensar. O importante é que Deus precisa ouvir a sua voz. Lembra daquele cego de Jericó? Quando ele ouviu as multidões passarem, a multidão que seguia Jesus. Ele era cego, mas ele não era surdo. E então ele perguntou o que estava acontecendo. Aí alguém disse para ele: é Jesus Nazareno que está passando. Aí então ele gritou, ele falou: tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi. As pessoas mandaram ele calar a boca, mandaram ele ficar quieto. Aí ele gritava mais ainda, até que Jesus parou a multidão, mandou chamá-lo e o curou. Porque ele clamou. Porque ele buscou. Sabe por que o povo de Deus não tem vitória? Sabe por que as muralhas do povo de Deus não caem? Porque o povo não clama. O que diz a palavra de Deus? Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas que não conheces. Se você quer coisas grandes, se você quer bênçãos, se você quer que as suas muralhas caiam, clame, peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta dos céus vai abrir para você. Sim, clame, grite, busque. Deus tem que ouvir a sua voz, como ouviu a voz do povo, para que as muralhas caiam. Foi assim em Jericó e é assim ainda hoje. A oração ainda é o meio mais eficaz de obtermos a nossa vitória. Sim, por isso eu gostaria que você visualizasse a sua muralha e desse mais uma volta em torno dela. A 6ª volta. A volta da perseverança.
Aquele povo foi perseverante, por isso obteve vitória. Como? Observe bem. 7 dias, não foram 7 minutos, 7 dias, as pessoas, os homens de guerra rodeando a cidade. Nada acontecia. Primeiro dia, nem um tijolinho caía. Mesma coisa aconteceu no segundo, no terceiro, no quarto, até o 7º dia. Os sacerdotes, os homens de guerra deram lá a última volta no último dia em torno da muralha e nem um tijolinho, nem um reboco caiu. Os sacerdotes tocaram a trombeta, nada aconteceu. Mas o povo continuou. Você já pensou se os homens de guerra, depois do segundo, terceiro dia, tivessem desistido? As muralhas estavam lá até hoje. Mas o povo perseverou. Os homens de guerra perseveraram. Você é um homem de guerra, você tem que lutar até o fim. Sabe por que o povo de Deus não obtém vitória? Porque o povo de Deus não persevera. Às vezes o povo de Deus começa até bem. Vamos orar, vamos buscar. Depois a rotina, o cotidiano vai fazendo o povo esfriar. Você não pode esfriar, você não pode desanimar. Vá até o fim. A Bíblia fala que pela vossa paciência nós possuís as vossas almas. A palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. A vitória pertence àquele que persevera. Persevere, não importa quanto tempo você tem que esperar, mas eu tenho certeza que no tempo certo as tuas muralhas cairão. Não sei se você tem que esperar 7 dias, ou 7 semanas, ou 7 meses, ou até 7 anos. O paralítico lá de Betesda esperou 38. Não importa o tempo que você tem que esperar, mas espere com perseverança. Esteja em torno da sua muralha clamando, rodeando com fé e com obediência, e certamente as muralhas cairão. Por isso eu convido você a dar uma 7ª e última volta em torno da sua muralha. Visualize a sua muralha. Qual é o tamanho dela? Dê mais uma volta em torno dela. A 7ª e última volta. E qual é essa volta? É a volta da vitória. É a volta da vitória. Sim. No 7º e último dia, o que aconteceu? Durante 6 dias não aconteceu nada. Mas no 7º e último dia, depois dos homens de guerra cumprirem a sua missão, o mesmo fizeram os sacerdotes e o próprio povo. As muralhas caíram por terra, a vitória foi definitiva e Josué e o povo de Israel, eles tomaram a cidade. Deus deu a eles vitória e Deus vai te dar vitória se você cumprir o que Deus determinar para você. Sabe por que Deus vai te dar vitória? Porque não há muralha, não há problema, não há coronavírus, não há mal que resista diante de um povo que guarda a sua aliança com Deus. Não existe muralha capaz de se manter em pé diante de um povo que crê. Não há muralha capaz de deter um povo que obedece. Não há muralha que possa impedir a vitória de um povo que luta. Quando o povo de Deus clamar, as muralhas cairão. Por isso, persevere, porque a vitória está próxima, a vitória é certa. A vitória é dada ao povo de Deus, que se submete à sua aliança e que é capaz de ouvir a sua voz. Que você, meu amado irmão, creia nessa palavra e certamente você será vitorioso, porque somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.